Aí muita gente fala, contra a Bélgica, se o Casemiro estivesse em campo e fizesse uma falta, parava a jogada, não ia sair o gol da Bélgica. O Casemiro estava em campo e não parou o Modric. Então, um pouco dessa malícia também, coisa básica do futebol, não demonstrou. Mas eu acho que essa malícia, essa falta de malícia parte também da personalidade dos jogadores brasileiros. Também, acho que não é uma coisa que vem do treinador às vezes. Isso você... É uma coisa vai incutir isso na cabeça do jogador. Mas é só malícia também? Porque muita gente estava falando justamente desse último jogo, dessa questão de ter um jogador ali, igual o Paredes foi para a Argentina. Você deu um ótimo exemplo. Zé, você é o cara perfeito para escutar isso. Sim. A Argentina ficou anos e anos aí, sem chegar, sem ganhar nada, com os argentinos não mais cabeludos e maldosos. Sim. Essa era uma marca registrada, né? Quando a nossa imagem de seleção argentina enquanto moleque era os cabeludos ali que faziam... Cada enxadado uma minhoca. Não, e outras cositas más. Essa seleção argentina tem um monte de malaco. Emiliano Martínez, o goleiro, é malaco. O Otamendi é maldoso. O Paredes é malaco. O Depô, o cara que mais apita o jogo inteiro. Qual é o jogador brasileiro que tem um pouquinho desse traço? O Acunha, quando precisa chegar, ele senta a bota. O que está mais próximo disso, que tem um pouco de sangue ruim, é o Casemiro. É o único. Sim, e era o que poderia ter matado. Então, aí entra a questão, eu não vejo malícia. Não, faltou malícia. Acho que não faltou só malícia. Nós fizemos o gol em qual tempo da prorrogação? Último minuto do primeiro tempo. Sim. Tomamos o gol da Croácia em que tempo? No segundo, faltando 4 minutos. Peraí, será que o treinador falou assim, dá 1-0 pra gente, vem cá, não passa do meio campo, segura, até porque, se eu olho pro lado, e aí mostra desconhecimento da equipe adversária. O time da Croácia mudou, tirou os jogadores do meio campo e colocou atacante. Era normal, se eu sou o Tite, eu faria a mesma coisa, estou perdendo de 1-0, eu vou tentar empatar o jogo. Você concorda? Beleza, vamos fechar o time. Fecha o time aqui, vem cá, Neymar, fica só o Neymar e quem é o outro atacante? Antônio, fica ali, sei lá. Vamos fechar o time aqui, vamos jogar, vamos segurar um pouco o time. Pensar em destruir faltando 4 minutos, pica o jogo. 4 minutos. Fura a bola. Não, 4 minutos, você vai com 7 atacantes, 7 jogadores para fazer o ataque na prorrogação, faltando 4 minutos, você ganha de 1-0. E aí não necessariamente é malandragem, né? Simplesmente Não, mas aí é o que eu tô dizendo, não é só a malícia. Não precisa ter tanta pressa para bater lateral, né? Porque assim, segura a bola, cai no chão. Vocês viram ontem o Loris jogando? Sim. Segundo tempo, alçava a bola, ele pegava a bola, tirava a foto, caía no chão. A seleção de Marrocos. Segurava. A seleção de Marrocos, que é um Brasil inocente. O Brasil, quando toma o gol, tá totalmente desorganizado. O Fred na ponta direita, o Alexandro que entrou. O Alexandro é o mais barata-tonta. Ele tá correndo pelo lado de costas pelo lado direito. Mas esse é o erro. Eu falei no programa logo em seguida, é o erro. Se você tem um dia antes, o seu treinador vem a público e fala assim, Alexandre vai jogar, não está apto, a saúde não está boa, ele não vai jogar. Então, tá bom, o que você entende? Que ele não vai para o jogo. Você chega numa prorrogação onde o ritmo, os caras estão cansados, ou o time adversário aumenta o ritmo para você poder jogar. Se o cara não treinou, se ele não está apto fisicamente, não coloca para jogar, porque o cara vai entrar mal. Ele não vai pegar o ritmo do jogo faltando 10 minutos. Normalmente o jogador demora 10, 15 minutos para entrar numa partida quando entra. Aí você vai colocar o Alexandro, o certo seria o quê? Se é lateral por lateral? Cadê o Daniel Alves? Experiência. Não, o Danilo estava se arrastando, sai o Militão que fez uma ótima Copa. Era o melhor em campo. Se não tem o Daniel, põe o Fabinho, fecha o time. Mas não. Então assim, até as escolhas foram péssimas. A forma como ele vamos dizer assim, administrou esse tipo de situação, tanto na prorrogação, mas principalmente nos 90 minutos. Tirou para mim o Vinícius Júnior muito cedo, desistiu do Vinícius Júnior. Na Europa tá todo mundo discutindo isso. O Paquetá. Como é que o Vinícius Júnior saiu? Ele saiu sendo que o pior lado do Rodrigo é o esquerdo. Ele treinou o tempo inteiro, desde a Itália, o Rodrigo como substituto do Neymar, centralizado. Aí ele saca o Vinícius Júnior cedo e põe o Rodrigo na ponta esquerda. Eu sou muito mais crítico aqui contra o Japão, foi do Tite. Para mim, o Tite sai menor, sai bem menor. Em relação ao mercado europeu, também você acha que também isso afeta. Ele tinha um plano de treinar um time ou na Espanha ou na Itália. A Copa do Mundo agora era a grande chance de ele conquistar o título e arrumar um espaço no velho continente. Desculpa, Bubu, desculpa te interromper. É que você me deu uma deixa e eu queria
O Tite fala, né? Foi questionado se ele ia treinar, tá? Ele falou que ele ia tirar um ano sabático, né? Sim. Se ele ganha a Copa ou se ele passa, ele não ia ficar um ano sabático. Lógico que não, porque é o momento do... Mas talvez fosse ficar um período, porque aí ele estaria grandão. Sim, mas e grandão ele não aceitaria uma situação de pegar um time europeu no meio de temporada. Mesmo porque por causa da janela. Sim, basicamente por causa da janela. Mas, bom, vou voltar. Para mim, pega o trabalho do Tite, é muito parecido em tudo com o do Dunga. O Dunga ganhou uma Copa América fora de casa, com time reserva, ganhou uma Copa das Confederações, conseguiu um monte de resultados. Pega o aproveitamento do Dunga na primeira passagem. É absurdo. Sim. Até chegar à Copa. E ele acaba sendo eliminado pela Holanda nas quartas de final. Uma Holanda que era mais forte, para mim, do que essa equipe da Croácia. Mais forte. Mais forte e parecida com a da Bélgica. Finalista. Tinha Robben, tinha Van Persie. Podia ter sido campeão do mundo. As pessoas massacraram o Dunga, porque o Dunga é uma pessoa truculenta, uma pessoa de difícil trato, tinha uma relação com a imprensa muito ruim, contrário do Tite. O Tite vende uma imagem de bom moço, a relação... O Tite é melhor técnico que o Dunga. O Tite tem uma relação muito próxima com a imprensa. Na imprensa ele tem muitos coleguinhas, muitos amiguinhos, tanto que Lugano, no começo, no auge do Tite, falava, ele é um encantador de serpentes. Ele tem problemas, ele tem defeitos. Por exemplo, entre uns, né, o Breler citou numa pergunta uma vez... Ele fala tanto em meritocracia, ele botou o filho dele na comissão técnica. Se ele vai treinar um clube, um Corinthians, uma entidade em tese sem fins lucrativos privada, leva o filho dele, ok. Seleção significa levar os melhores. Pode ser o Sasaki, Rosan, em qual área for. E levar o filho não combina com o discurso de meritocracia. Aí, por exemplo, ele conseguiu muitos resultados positivos no começo, para mim, porque os jogadores odiavam o Dunga. Qualquer treinador que assumisse depois do Dunga ia ter resultados bons. O Neymar, inclusive. Então o Tite, ele resgatou, por exemplo, o Thiago Silva e o Marcelo para a seleção. Ele fez o jogo da camaradagem. Ganhou o vestiário. E, sobretudo, o Neymar. E o Neymar chegou em 2018 fazendo o que queria. Ele, o pai dele, a família dele. E o Tite passando a mão na cabeça. Deixou privilégios... Então, assim, entre os erros todos, de parte técnica, parte tática, o comando dele, para mim, não foi justo. Tem vários jogadores aqui no Brasil que brilhavam. A época do Palmeiras, do Dudu, e o Dudu não era chamado. A forma como o Gabigol é o principal artilheiro do Brasil em Libertadores. Tem dominado nessa fase brilhante do Flamengo. Em nenhum momento ele conseguiu fazer o Brasil jogar como o Flamengo dos melhores momentos. Não conseguiu aproveitar Bruno Henrique, não conseguiu aproveitar Gabigol. Os bons jogadores e times que apareceram no Brasil, ele não conseguia aproveitar. Ficava refém de uma série de jogadores queridinhos. Dentre eles o Daniel Alves, que é um absurdo o Daniel Alves ter ido para essa Copa do Mundo com 39 anos. Né? Ele teve muita vantagem sobre o Tele, por exemplo. Nessa Copa, um técnico pode levar 26 jogadores. Pode fazer 5 substituições. A capacidade que ele tem para um time mais forte como o Brasil, que tem um elenco grande, leva vantagem sobre Marrocos, por exemplo, sobre a Croácia. A Croácia, para levar 23 ou 26, não muda muito. O time tem um elenco curto. O Brasil tem muito mais possibilidades, podendo fazer 5 alterações. Então, assim, a responsabilidade para mim é muito grande. Então, nas eliminatórias, ele foi um leão de eliminatórias. Poucos enfrentamentos contra europeus, aí não é culpa dele, mas nos poucos enfrentamentos ele sai chamuscado, sim. O Brasil, desde 2002, a final contra a Alemanha, não ganha um mata-mata de europeu. Ele perdeu um jogo para um africano. Nunca o Brasil em Copa tinha perdido para time que não era da Europa, América do Sul. Ele perdeu uma Copa América em casa para a Argentina. Tirou a Argentina da fila. Todas o Brasil tinha vencido. Ele ganhou uma outra Copa América com a ajuda da arbitragem, passando na semifinal pela Argentina, o Messi chorou. Até aí ele pode falar que a Argentina teve ajuda da arbitragem. Então, mas eu tô falando aqui. Então é o seguinte, ele ganhou com a ajuda da arbitragem uma Copa América em casa vencida contra o Peru. Então, se você espreme isso, o Dunga deu mais resultados que ele. Pega o aproveitamento, faz o do Dunga, faz o dele, é muito parecido. Só que o Tite teve a chance em 2 Copas do Mundo, fez um ciclo completo. O Tele não fez ciclo completo. Ele foi 2 Copas, mas ele saiu e volta. E quais foram as críticas feitas ao Tite nos últimos tempos? Pouquíssimas. Eu volto a falar do Lugano aqui. O Lugano, antes da Copa de 2018, tinha a faixa da torcida do Brasil dizendo que Tite era maior que o Guardiola. O Tite chegou num status por conta da oratória dele, aquela coisa meio pastor de falar com o grupo, de falar com a mídia, o titês, e muita gente caiu nessa conversinha de ele é o técnico moderno. Também, então, ele é um técnico moderno, ele é um técnico do nível dos melhores da Europa. Ele tomou um nó do Roberto Martínez e o Zlatko Dalic, que pouca gente conhecia, assumiu a Croácia pouco antes de 2018, fez uma Copa melhor que ele em 2018 e 2022, eliminando ele. É só observar, dificilmente ele convocava jogadores aqui do futebol
futebol nacional e quando convocava só para prejudicar os times, porque ele levava os jogadores e não colocava para jogar, simplesmente porque tinha pressão popular, que nem levou o Danilo. O Danilo estava numa fase fantástica. Leva o Danilo não joga. O Danilo nem pro primeiro jogo o Danilo fica no banco. Aí todo mundo começou a questionar e no segundo jogo ele leva para o banco. Sabe, são determinadas coisas que, se você for analisar, realmente isso é difícil. É difícil. Eu acho que tem muito jogador que, quando vai para a seleção e volta diferente. Na primeira já, Copa, o fato de ele ser muito ligado ao Corinthians gerava críticas, porque ele levou muita gente com quem ele tinha trabalhado, gente de confiança. Podia ser de Renato Augusto, de Paulinho, que ele resgata Paulinha, Fagner, o Tyson, que ele adorava o Tyson. Como ele adora o Fred, que estava na ponta direita no gol que o Brasil tomou. Se ele colocou o Fred para segurar o resultado e o Fred está na ponta direita, é muita responsabilidade do Tite, não só do Fred. O vídeo do Neymar ali, meio que brigando numa bronca, pô, vocês não deviam ter subido e tal. De certa forma, é uma crítica ao Tite também. Não matou jogada. O Tite, na época do Corinthians, isso é uma coisa positiva, parecida com o Tele. Os times do Tite aqui, clubes, o Corinthians dele, tinha muito fair play. Vira e mexe que ganhava o Campeonato Brasileiro e era o time com o menor número de cartões